Vamos continuar na mesma vibe que tá o canal. A gente vai falar de crime. A gente tá falando muito de crime, vamos continuar falando de crime. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores serial killers da história, se não o maior serial killer. Esse cara matou muita gente, tá? Muita gente. Pra vocês terem uma ideia, ele chegou a matar, tipo, uns 300 mais ou menos, 300. Uns 300 moleque aí entre 6 e 16 anos, tá ligado? Essas pessoas é meio retardada. Mas antes de a gente realmente começar esse vídeo, antes de a gente realmente começar a falar do assunto, vou fazer aquilo que eu sempre peço, deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho que é muito importante quando eu solto o vídeo, avisa no seu celular ou no seu PC aí no YouTube onde você estiver logado, que tem vídeo novo aqui no canal, pode pá? Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Na descrição tem o meu Instagram, vai lá, me dá um salve, me segue lá, enfim. Tamo lá pra isso, pode pá? E só avisando, estou meio que resfriado, estou saindo de um resfriado no momento. Minha voz pode estar um pouco diferente. Então eu tô gravando isso aqui hoje porque se eu não gravasse hoje não ia sair mais. Tentei gravar ontem, tava muito ruim de gravar. Então hoje que eu dei uma melhorada eu vou gravar pra aproveitar e sair vídeo aí, pode pá? Tô pensando nos bagulho aí, se pá mais pra frente vai sair uns vídeos, então fica ligado no canal. Só lembrando também, não, antes da gente realmente ir pro vídeo, deixa o like mesmo, clã. Não tenho divulgação nesse tipo de vídeo, é proibido pros anunciantes, o YouTube corta minha divulgação, então é muito importante o seu like. Deixa o like. Agora sim, bora parar de enrolação e bora pro vídeo. Apareço como um ser diabólico, impiedoso e malvado, mas não sou assim. Sou um ser humano que sofreu terrivelmente e segue sofrendo. O ano era 1957 e o dia era 25 de janeiro. Na Colômbia nascia um carinha, um garotinho, que se chamaria Luiz Alfredo Garavito. Ele era o mais velho dos seus 7 irmãos e, como todo serial killer que eu já falei aqui no canal, ele sofreu bastante na infância. E lembrando sempre, igual eu sempre falo quando eu cito essa parte do sofreu muito pra virar o que virou, clã, sempre lembrando, o cara fez merda, matou gente, matou muita gente, fez muita gente sofrer, então não tenha empatia pela pessoa, pode pá? Dá pra ter pena, dá pra ter pena, mas empatia nunca tem, clã. O que ele fez é errado, não concordo com isso, o cara é meio perturbado da cabeça, então... né, vamos. Eu sempre tenho uns comentários babaca nesse tipo de vídeo, então eu sempre deixar bem claro, não apoiem esse tipo de coisa, pode pá? Então vamos lá. Bom, como eu falei, ele sofreu bastante na infância, tá? Da sua mãe ele nunca recebeu carinho, nunca recebeu nenhuma demonstração que mostrasse que ela se importava com ele. Já do seu pai, que era um alcoólatra muito violento, ele recebeu algumas coisinhas, uns traumas, tá ligado? Ele apanhava muito, ele foi abusado de todas as formas possíveis. E, meu, ele sofreu muito na infância, real. Ainda quando ele era pequeno, a família dele teve que se mudar, tá? E, meu, nessa época ele ainda tava feliz, ele tava entusiasmado, ele pensava que, tipo, tudo aquilo que tava acontecendo ia ser um novo recomeço pra ele. Ele tava feliz por estar se mudando, tava feliz por estar começando numa escola nova e tudo mais. Só que no final, assim, quando realmente começou a acontecer as coisas, não foi bem como ele planejou e achou que seria, tá? Com o passar do tempo, ele começou a sofrer alguns bullying, né? Começou a sofrer bullying na escola dos amiguinhos ali. Dos amiguinhos não, né? Porque quem faz bullying é amigo, cuzão. Mas começou a sofrer bullying na escola, principalmente porque ele não era um bom aluno, tá ligado? Ele não prestava atenção, ele tinha muita dificuldade em se concentrar e também tinha muita dificuldade em memorizar as coisas que tinha que memorizar. Então por causa disso ele era um mau aluno e por ser um mau aluno ele começou a sofrer bullying. E por causa dos problemas em casa e dos problemas na escola, ele começou a virar um cara muito tímido, um garoto muito tímido, tá ligado? Quando você olhava pra ele, não parecia que ele tava nesse mundo, ele parecia estar vivendo em outro plano astral, tava sempre preso no mundo imaginário que ele criou. E pra ajudar mais um pouco nessa condição dele, depois da mudança, depois de se mudar de casa, o pai dele começou a espancar a mãe dele na frente dele e dos irmãos, todos os dias. Então os traumas já estão sendo criados, vocês estão vendo, né? Desde sempre os traumas estão sendo criados. Alguns dos seus maiores traumas, alguns dos traumas que realmente marcaram mais ele, foi o responsável aí por ele virar quem virou. Um deles foi ver o seu pai espancando a sua mãe em plena gravidez. Quando ele viu aquilo, ele tentou intervir, porém a única coisa que ele conseguiu realmente foi apanhar também. Em outro momento, em uma entrevista que ele deu pra televisão, ele falou que também que lembra de uma parte assim da sua infância muito específica. De um dia onde ele acordou no meio da noite e encontrou seu pai deitado do seu lado, acariciando as suas partes íntimas. E aos 10 anos ele também começou a ser abusado por um farmacêutico que era amigo do seu pai. Esse cara, além de abusar dele sexualmente, ele também torturava o moleque.
Ele fala que ele era preso e amarrado e o cara derrubava a vela quente na pele dele, então era realmente um cenário de tortura, além de sofrer o abuso sexual. Esse farmacêutico, que era amigo do pai dele, com o passar do tempo começou a abusar dele todos os dias, cada vez de forma diferente e cada vez sendo mais cruel. Eu pessoalmente falando prefiro não citar o que acontecia, o que esse farmacêutico fez com ele. Já citei algumas coisinhas sobre a vela e tudo mais, a tortura. Porém, eu prefiro não citar o que acontecia realmente, porque foi citado na pesquisa que eu fiz, todas as coisas que eu vi. Tá lá explicando o que aconteceu, o que o farmacêutico fazia, mas eu prefiro não colocar no vídeo. Pra quem conhece meu canal sabe que pra mim não falar o que acontecia aqui é porque o bagulho é muito pesado, já falei sobre muita coisa aqui no canal. Por causa de tanto tempo sendo abusado e sendo maltratado, ele acabou começando a sentir atração pelos seus irmãos mais novos, tá? E com isso ele começou a abusar de seus irmãos. A partir daquele momento foi marcado ali a primeira face do monstro, né? Que ia nascer nele pro futuro. Quando ele já tinha idade ali pra viver a vida dele, ele resolveu fugir de casa. Porém, ele não conseguia se manter em um emprego. Ele ia pulando de vaga em vaga. Normalmente as vagas eram de vendedor em pequenos comércios, sabe? E por causa de toda essa coisa de ficar saindo de emprego, ele não tinha uma vida muito fácil. E por causa da vida difícil, ele acabou se tornando um alcoólatra, que nem o seu pai era. E desde sempre ele se mostrou ser uma pessoa muito violenta. Tanto com chefe, amigo de trabalho, pessoas na rua, ele sempre se mostrou ser uma pessoa muito violenta. Tudo realmente começou a acontecer a partir dos anos 90, tá bom? Ele agia de uma forma bem simples, e era sempre a mesma. Ele ia pra praças, em lugares periféricos, onde não tinha muita atenção da polícia, das pessoas assim, e nessa praça ele ficava olhando as pessoas que estavam presentes. Ali, ele escolhia um garoto, normalmente entre 8 e 16 anos mais ou menos, que fosse atraente para seus olhos. E chegava conversando com a criança e oferecendo dinheiro, oferecendo bala, essas coisas. E com isso, com essas coisas de ficar oferecendo coisa pra criança, ele convencia a criança a dar um passeio com ele. Durante todo esse passeio que ele fazia com as crianças, ele tava sempre bebendo bebidas alcoólicas. E normalmente de teor de álcool, né? Teor de álcool ali bem alto. Realmente pra embriagar. Entende-se aí, pelo que eu li, pelo que falaram nos estudos e tudo mais, na pesquisa que eu fiz pra fazer o vídeo, entende-se que isso acontecia porque era o que dava coragem pra ele começar a cometer esses atos. Gente, essa aqui é a parte que me ferra, tá? É a parte que o YouTube me quebra. Recomendo pra quem é menor de 18 anos aí não assistir o resto do vídeo. Vai começar a falar um bagulho muito pesado. Recomendo pra quem também se incomoda com narrativas pesadas não assistir. Pode pá? Sempre avisando isso pra vocês. Vamos continuar. Bom, depois que a vítima cansasse ali do passeio, ele sugeria que eles sentassem pra descansar, certo? E com isso, ele levava a vítima até um lugar abandonado, um lugar deserto. Normalmente uma construção, terrenos baldios, ou então no meio da floresta mesmo, do mato. Um lugar onde ele não seria incomodado, onde ele não seria descoberto. Chegando nesse lugar, ele amarrava a mão das vítimas, né? E abusava sexualmente dela. Após ele cometer o ato, após ele fazer o crime ali, ele normalmente ficava muito decepcionado com ele mesmo. Ele se sentia culpado pelo que ele fez. Só que ele meio que lidava com a culpa de uma forma diferente. Ele ficava com raiva e começava a espancar a vítima. Ele quebrava suas mãos usando o pé, tipo, pisando em cima, dando bicuda, essas coisas, e deixava a costela na vítima destruída, destroçada de tanto murro que ele dava na pessoa caída. Pra ficar claro pra vocês o nível de brutalidade que esse cara agia, depois de tudo que acontecia, depois do ato, depois de ele quebrar as mãos, as costelas, ele ainda fazia outras coisas. Ele utilizava uma faca pra tirar olhos, dedos, orelha, língua das pessoas que ele matava ali, né? Das pessoas que ele abusava. Por que eu consertei o matava? Porque na realidade ele fazia tudo isso, ele retirava essas partes do corpo com a vítima ainda viva. Por isso que eu falo, não tem empatia, clã. Não concordo com uma coisa dessa, né? Por gentileza. Não quero ver comentário idiota aqui nesse vídeo também, tá? Nos outros, psicopata sempre tenho que excluir comentário babaca, então por favor não comente comentário babaca. Agradeço. Após o crime, após fazer os que ele tinha que fazer ali, ele também tinha outro hábito, que era fazer anotações. Ele anotava a data, a hora e o local onde ele cometeu o crime. Parecia que ele tava tentando completar um álbum de figurinha, tá ligado? Parecia que ele sentia prazer em ler as informações que ele tinha ali depois do crime. E só pra vocês saberem, tá? No início de tudo, quando ele começou a fazer as coisas que ele estava fazendo, não era assim. Ele começou meio que evoluir os crimes dele. No início ele só abusava, depois ele começou a abusar e matar. Depois ele começou a abusar, matar e espancar, torturar a vítima. Até chegar no nível onde ele chegou.
Entre os anos de 1992 e 1999, Luiz Garavito estuprou e assassinou 111 crianças. Um escritor chamado Maurício Molina, que escreveu sobre todos os crimes cometidos por Garavito, também informa, ele fala que esse número tá errado e que na verdade o número foi de 192 meninos mortos. Mas na real mesmo, estima-se que o número de vítimas de Garavito tenha passado de 300. Por causa de todos os crimes cometidos por ele, ele foi julgado e foi condenado à pior pena que tem na Colômbia, que é 40 anos de reclusão. Muita gente implorou, pediu, fez protesto para ele pegar a prisão perpétua, muito mais gente pediu ainda a pena de morte, porém essas duas penas não são aplicadas na Colômbia. O que ele pode pegar, o que ele podia pegar, o máximo que ele podia pagar era 40 anos. E para piorar ainda mais isso, só para vocês terem uma ideia, essa sentença mais pra frente foi reduzida para 24 anos de prisão. Ele recebeu essa redução de pena porque ele ajudou a polícia a encontrar os corpos das suas vítimas. O que eu acho uma idiotice, O cara matou e falou tá aqui e aí ele recebe uma redução de pena. Mas também, fazer o que é a vida. Pesquisando no Google você também encontra algumas notícias mais recentes sobre eles, tá? Tem notícia falando que ele vai sair por bom comportamento. Eu vi notícias onde ele foi transferido para o hospital e ele foi diagnosticado com leucemia crônica. Então tem muita coisa sobre o cara, tá certo? Mas na base é isso. Durante sua prisão, Garavito tentou se matar muitas vezes, muitas e muitas vezes. Por causa disso, ele sempre era transferido, ele passou por diversas prisões. E estava sempre sendo deixado separado dos outros presos, porque ele claramente tinha um distúrbio mental ali, podia rolar briga, ele podia procurar alguma coisa pro outro cara matar ele, e assim ia. Então ele estava sempre separado de todo mundo e estava sempre mudando de presídio. Durante todo esse tempo, Garavito só deu uma entrevista pra televisão, tá? Durante essa entrevista, ele nega com todas as forças que ele tenha abusado sexualmente das crianças. Ele fala que pra ele seria até impossível, porque ele tem disfunção erétil. Porém, em nenhum momento ele nega que tenha assassinado elas. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero realmente que vocês tenham curtido esse vídeo. É um conteúdo meio pesado, eu curto esse conteúdo porque eu acho que é sempre muito bom você ver como nascem os monstros, tá ligado? E independente de qualquer coisa é uma história, e no final toda história merece ser contada. Independente se é uma história ruim ou uma história boa, é uma história real, aconteceu, e eu acho que tudo merece ser contado. A história do Hitler não é contada nas escolas? Então, mesma fita. Como eu sempre falo, como eu falei no começo e no meio do vídeo, não simpatizem com esse tipo de ação, beleza? Pode sentir pena do cara por ele ser doente, por ele ter sofrido na infância, por ele ter passado por tudo que ele passou, mas nada justifica sair matando a galera, principalmente crianças, pode pá? Então nunca se identifique com isso. Sempre quando eu coloco vídeo de psicopata, serial killer aqui no canal, eu recebo uns comentários aí meio que apoiando o que acontece e eu tenho que apagar. Então por gentileza, tenha um pouco de consciência, não vai comentar merda na internet, eu sempre apago, pode pá? Vai perder tempo comentando e eu vou apagar, é nóis. Bom, não se esqueça de deixar o like se vocês curtiram o vídeo, se ficou bom pra vocês, se vocês acharam interessante. Se vocês não curtiram, deixa o dislike e vai nos comentários aí me falar onde eu posso melhorar, pode pá. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, então só aí no comentário nós trocamos uma ideia. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, tô com uns projetinhos aí pra sair no canal, então não perde, tá beleza? Ativa o sininho que toda vez que sair vídeo novo, o YouTube manda a notificação pra você, ou deveria mandar pelo menos, eles não mandam sempre, mas tenta a sorte. Na descrição tem meu Instagram, dá uma seguida nós lá, dá uma moralzinha pra nós. E é isso aí, acho que tudo que eu tinha pra falar é isso. Realmente espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Até a próxima e fui!